Pessoal, vamos falar agora sobre a parte do sistema operacional que se ocupa da entrada e saída. É uma parte muito importante porque todas as operações do computador, ou pelo menos a maior parte delas, envolve algum tipo de entrada e saída. Você pode imaginar isso aí, até como um acesso à memória, pode ser considerado uma operação de entrada e saída, porque você está aí fazendo que os dados trafeguem entre processador, memória, usando barramento, e assim por diante. Então, entrada e saída do nosso próximo tópico. Vamos lá. Os dispositivos de entrada e saída, eles podem ser divididos em dois tipos. Basicamente, são os dispositivos de blocos e os dispositivos de caracteres. O que significa isso? Dispositivos de blocos são aqueles que armazenam as informações divididas em blocos de tamanho fixo. E as transferências estão em unidades de blocos inteiros. Então, num dispositivo de armazenamento físico, em que, em que as informações são armazenadas em blocos de tamanho fixo, e que as transferências todas são feitas em unidades desses blocos. Mesmo que a quantidade de bytes que você vai transferir para um desses dispositivos seja pequena, ela deve ser dividida em blocos, e se for inferior a um bloco, mesmo assim ele considerará algo passando de um bloco para em termos de reserva de memória para ser utilizado. Então, esses são os dispositivos em blocos. Os dispositivos em blocos tipicamente são os discos magnéticos, né? Os discos são, assim, o principal exemplo de dispositivos em blocos. Os dispositivos em caracteres são aqueles que recebem um fluxo de caracteres. Então, talvez o mais correto seria fosse chamado de fluxo de bytes, né? Mas ele não leva em consideração a estrutura do bloco, não tem bloco. Ele recebe simplesmente um fluxo de caracteres. E, portanto, como não tem blocos definidos, o acesso não é direto, não é endereçável, ele não tem nenhuma função seek, que seria a função que encontra um objeto em um lugar específico. Então, acessar acessar ou é, receber informações de dispositivos orientados a caracteres significa receber sempre na forma sequencial e não na forma direta. Existe uma grande variedade de dispositivos de entrada e saída, todos eles com características de funcionamento bastante diferentes e também com características de velocidades também diferentes. Então, nessa lista aqui, nós podemos ver alguns exemplos de dispositivos de entrada e saída e as taxas de dados com que eles trabalham. Então, nós temos aqui dispositivos que podem variar desde 10 bytes por segundo, que é o teclado, né, até dispositivos que chegam a 5 gigabytes por segundo, né. Então, isso aqui já nos dá uma dica de que muitos mecanismos têm que ser desenvolvidos para tornar a utilização de todos esses dispositivos tranquila e torná-la também efetiva diante de tanta variedade. Mas a primeira coisa que nós temos que ter em mente é como é que a CPU vai encontrar o dispositivo, né? A CPU ela vai encontrar o dispositivo basicamente de duas formas. Ou você tem uma, uma área de endereçamento na memória, temos assim, uma memória separada, uma área separada da memória, onde você vai lá colocar os bits e bytes que são endereçados ao dispositivo. Então, nós estamos aqui falando desse primeiro caso aqui. Então, nós temos aqui as portas de entrada e saída, que são, diríamos assim, localizações onde a CPU sabe que ela vai encontrar uma porta de entrada e saída, portanto, um acesso a um determinado dispositivo. Então, a porta seria o endereço de acesso ao dispositivo, ou um número que faz com que possamos ter acesso a esse dispositivo. Bom, isso pode ser totalmente separado da memória, é uma forma de fazer,
você cria lá um dispositivo e coloca lá uma identificação de forma que o sistema operacional separe o espaço da memória principal do espaço onde se tem acesso aos dispositivos de entrada e saída. Outra forma é fazer um espaço de endereçamento único, onde está todo mundo dentro do mesmo espaço. Somente que, neste caso, uma parte desses endereços são reservados para os dispositivos. Então, quando o sistema operacional quiser acessar os dispositivos, ele simplesmente vai mudar o endereço. A principal diferença dessa forma para essa forma tem a ver com o fato de que aqui há uma flexibilidade maior, na parte B, há uma flexibilidade maior de acesso a dispositivo de entrada e saída, porque eles seriam como dados pertencentes ao mesmo espaço de endereçamento dos processos. Então, dessa forma, processos comuns poderiam ter acesso a esses dados, seria facilitado o acesso ao sistema operacional e assim por diante. Então, isso aqui facilita o acesso a esses dispositivos de entrada e saída. Dessa forma, há uma dificuldade aqui um pouco maior, e o sistema operacional tem que se cuidar sozinho da acesso a essas portas, né? Essas portas estão fora do espaço da memória, e aí aqui nós temos uma dificuldade. Porém, talvez aqui nós tivéssemos, se tivesse circuitos dedicados para o acesso às portas de entrada e saída, talvez aqui nós pudéssemos ter algum ganho de performance. Nesse caso aqui, nós teríamos algum ganho de flexibilidade. Então, depende muito do que você quer fazer. Você pode trocar performance por flexibilidade e ver qual dos dois seria melhor. Existe também sempre a possibilidade de ganhar o melhor dos dois lados, que é você ter dois espaços de endereçamento. Então, dessa forma, você tem tanto um espaço de endereçamento para alguns dispositivos dentro da própria memória, como você tem um espaço à parte que a CPU deveria acessar para enviar ou receber dados dos dispositivos externos. Essa opção C é a opção híbrida, a opção B, a opção do espaço de entrada e saída mapeado dentro da própria memória, e a opção A, espaços de memória separados. Nós já falamos em outros vídeos anteriores e também as outras disciplinas, vocês veem que os dispositivos diversos de um computador se comunicam por intermédio de linhas chamadas de barramentos. Então, são os barramentos, né, o meio físico através do qual diversos dispositivos se comunicam. Acontece que, como há uma heterogeneidade muito grande de dispositivos, então você pode, por exemplo, ter o acesso entre CPU e memória ocorre de uma forma muito mais rápida do que o acesso entre CPU, por exemplo, e dispositivos de entrada e saída. Você pode ter um dispositivo de entrada e saída que, via de regra, são muito mais lentos do que o acesso à memória. E, às vezes, como eles estão todos no mesmo barramento, você pode, por necessidade, às vezes, ter que interromper uma tarefa rápida, que é o acesso à memória pela CPU, para executar uma tarefa lenta, que é o acesso à entrada e saída. Então, dessa forma, nós estamos penalizando alguém que pode fazer alguma coisa mais rápido pelo tempo do dispositivo mais lento. E com isso aí, nós atrasamos a CPU e o benchmark geral do computador passa a cair muito por conta do tempo que ele demora para acessar, do tempo que ele muitas vezes demora para acessar a memória porque foi interrompido pelas outras operações de entrada e saída. Para evitar esse problema, pode-se utilizar, e se utiliza muitas vezes, um barramento dedicado, né? Então, nós temos aqui um barramento principal, onde está todo mundo ligado, inclusive a memória, os dispositivos de entrada e saída, e um barramento dedicado aqui à comunicação direta entre a CPU e a memória. Então, dessa forma, nós temos aqui também uma porta, né, digamos assim. Então, uma certa porta memória permite que os dispositivos... desculpa, nós temos uma porta que permite que a CPU acesse a memória diretamente, então a comunicação direta não vai ser interrompida por dispositivos de entrada e saída, mas isso não quer dizer que os dispositivos de entrada e saída também não tenham acesso à memória. Eles também têm, porque a porta de acesso ao barramento continua lá. Então, o ES, o dispositivo de entrada e saída, continua tendo acesso à memória pelo barramento principal, mas existe um barramento secundário aqui, importante, que permite acesso direto à memória. Esse sistema aqui é chamado de duplo barramento, esse aqui é barramento simples. Né? Os primeiros computadores, a grande maioria deles, funcionavam sempre em barramentos simples. Depois que eles foram evoluindo, eles passaram a utilizar barramentos múltiplos. Então, o computador hoje não tem somente
um único barramento, que até mesmo para acessar determinados tipos de dispositivos de entrada e saída, ele pode ter múltiplos barramentos. Uma tecnologia adicional que se permite auxiliar a computação, ganhar velocidade no acesso aos dispositivos de entrada e saída é a tecnologia do acesso direto à memória. Como é que funciona essa tecnologia? Essa tecnologia do acesso direto à memória, ela existe para, de alguma forma, liberar o trabalho da CPU de acesso à memória, ou seja, a CPU ela não necessita mais, digamos assim, de se meter, digamos assim, entre aspas, na comunicação entre um dispositivo de entrada e saída e a memória. Ela pode, quando ela quer acessar os dados de um dispositivo de entrada e saída, delegar a atividade de carregar esses dados a um dispositivo específico que é chamado controlador de acesso direto à memória. Então, quando a CPU só necessita pegar um dado que esteja no disco, por exemplo, ela programa o controlador de DMA e diz, olha, eu quero esses dados, e esses dados vão ser colocados em tal memória. Isso significa programar o controlador. O controlador acessa o dispositivo físico, o controlador de DMA acessa o controlador do dispositivo físico, nós temos aqui o controlador de DMA e o controlador do disco. Então, o controlador do DMA acessa o dispositivo físico e provoca, o dispositivo físico vai fazer a leitura. Depois que o dispositivo físico faz a leitura, esses dados são transferidos diretamente para a memória principal e que podem ser acessados pela CPU. Então, a CPU vai acessar os dados na memória, mas quem faz a carga de todos esses dados é o dispositivo de acesso direto à memória. Com isso, a CPU estará livre. Uma vez que ela programa o controlador de DMA, ela fica livre para continuar suas tarefas, ela não é interrompida, e passam a rodar o processo da CPU rodando em paralelo com a ação do DMA. Quando o DMA termina, ele interrompe a CPU dizendo, eu terminei meu trabalho, e agora a CPU pode voltar ao que ele estava fazendo, a atividade que ela estava fazendo, que dependia dos dados que estavam em um dispositivo físico. Então, como é que funciona? O CPU programa o controlador, passo 1. Passo 2, o DMA solicita a transferência para a memória. Passo 3, os dispositivos, fazendo ainda parte 2, os dispositivos são lidos e transferidos efetivamente para a memória. A seguir, quando essa tarefa termina, ela é confirmada pelo DMA que os dados foram transferidos e, a seguir, o DMA interrompe a CPU dizendo que a operação foi realizada e, portanto, a CPU pode fazer o trabalho que ela precisa fazer, que ela tem que fazer, baseado na programação que ela fez no dispositivo de acesso à memória. Então, é assim que funciona a função do DMA. Vamos fazer um zoom aqui sobre essa questão da interrupção, como é que ela funciona, mais ou menos. Então, entre o DMA e o CPU, existe uma outra coisa que nós ainda não falamos no slide anterior, mas está colocado aqui, que é o controlador de interrupção. Então, o controlador de interrupção, é ele que gerencia as interrupções, né? Controla, de certa forma, as interrupções que estão acontecendo e que ele que entra em contato efetivamente despachando a interrupção para a CPU. Então, a CPU, ela tenta tratar, quando ela recebe um sinal de interrupção, ela tenta tratar, mas muitas vezes ela pode ignorar por alguns minutos ou por alguns instantes esse sinal de interrupção e o controlador continua enviando o sinal até que ele receba uma confirmação, passo 3, uma confirmação da interrupção. Então, o que acontece? Vamos ver aqui no passo 1, o disco, ou o teclado, ou o relógio, ou seja lá o que for a impressora, finalizou uma tarefa, por exemplo. O disco finalizou a tarefa, ele informa se for DMA no caso, ao DMA ou outra coisa qualquer, mas de qualquer forma essa informação ela vai chegar ao controlador de interrupções. Então, essa informação de fim vai chegar ao controlador de interrupções, é uma interrupção. Essa interrupção, então, ela é passada para a CPU na forma de um índice do vetor de interrupções. Então, ele recebe uma informação, essa informação é convertida em um índice do vetor de interrupções, e essa interrupção é repassada para a CPU
e para fazer o que tem que ser feito. A CPU faz o que tem que ser feito e confirma a interrupção para o controlador. Essa confirmação aqui do passo 3 é necessária para que o controlador pare de ficar enviando esse sinal de interrupção para a CPU. Então, há um item a mais, que é o controlador de interrupções, que é colocado em todo o processo de acesso à entrada e saída. Então, nós vemos, voltando aqui para o slide anterior, então o DMA vai acessar o controlador de interrupções, que vai enviar dados para a CPU. DMA programa o controlador de disco coloca na memória principal. E é assim que a coisa vai acontecendo, né? Coisa não tão simples, né? A questão que pode acontecer com a interrupção é que se todas as instruções fossem indivisíveis, né, nós não teríamos nenhum problema com relação à interrupção. O processo pode ser interrompido sabendo que o processo é interrompido. Quando um processo é interrompido, a última instrução do processo teria sido executada até o final. Acontece que os processadores usam estruturas de pipeline, onde as instruções muitas vezes são executadas em etapas. Então ele vai decodificar a instrução, acionar o coprocessador aritmético, não sei o que mais, e vai fazer uma série de tarefas para executar uma instrução. E pode ser que essa interrupção chegue no meio dessas atividades. E quando isso acontece, nós temos uma interrupção que não foi muito bem, assim, não foi muito bem atendida. Ou seja, a interrupção, entre aspas, a preempção que aconteceu no processo, ela aconteceu no meio da execução de uma ou mais instruções. Isso é complicado, isso pode inviabilizar o retorno ao processo quando essa interrupção for tratada. Então, para isso, precisa definir antes o conceito de interrupção precisa, né? Então, a interrupção precisa é aquela interrupção que possibilita um retorno tranquilo ao ponto onde o processo estava antes da sua interrupção. Então, a interrupção precisa, ela tem quatro propriedades. Quatro propriedades. Quando ela é realizada, o PC é salvo, né, o PC, o contador de programa, né, é salvo em um estado conhecido, ou seja, o registrador, o contador de programa, ele é salvo em um estado conhecido. Todas as instruções antes do ponto de interrupção foram totalmente executadas. Então, observe que aqui nesse caso, não é as instruções antes do controlador de programa, elas foram completamente executadas. Nenhuma instrução depois dele foi executada, as instruções para frente não foram. E o estado de execução de instrução apontada pelo PC é conhecido. Então, isso me garante, uma interrupção precisa me garante o retorno tranquilo à execução do processo onde ele estava quando ele foi interrompido. O contrário disso seria uma interrupção imprecisa, né? Então, o que acontece aqui, nós podemos ver, que a interrupção precisa, ela, ao acontecer no ponto aqui, nesse exemplo, ela implica que as instruções antes do programa foram todas executadas, concluídas, e as para cima não foram, depois do controle de programas. Já quando você tem uma situação de interrupção imprecisa, então você tem que no controle do programa TI, pode ser que algumas instruções tenham sido executadas parcialmente e pode ser que algumas instruções para frente também já tenham sido executadas parcialmente. Isso é uma coisa complicada. Como é que isso pode ser executado parcialmente? Pode ser que essas instruções sejam executadas em paralelo, né? Então, existem arquiteturas que executam mais instruções em paralelo quando, muitas vezes, uma das instruções não depende das outras na sequência. Então, são chamados de processadores multiescalares, né? Que são processadores que utilizam arquiteturas internamente paralelas, né? Então, você teria que, neste caso, dar um tratamento à parte, sabendo que muitas instruções ainda não foram executadas ou foram executadas parcialmente, tanto para trás, tanto antes do ponto onde está apontando o contador do programa, que é o registrador, quanto depois também já tem alguma coisa executada. Então, nosso assunto é como o sistema operacional lida com esses dispositivos, né? Nós já vimos os elementos, no slide anterior, os elementos
que estão presentes nessas atividades, que são os dispositivos propriamente ditos, de entrada e saída, discos magnéticos, fitas. Esses dispositivos podem ser orientados a caracteres ou blocos. Esses dispositivos podem ser acessados por intermédio de controladores, em primeiro lugar, do próprio dispositivo, o controlador físico, em segundo lugar, o controlador de DMA, e tudo isso sob controle, entre aspas, do controlador de interrupções. Observe que todos os dispositivos, eles têm uma parte mecânica e uma parte eletrônica. Então, a parte mecânica é a parte que efetivamente realiza a tarefa, mas sob a supervisão e controle dos sistemas eletrônicos. O controlador é que recebe simplesmente as informações e atua sobre a parte mecânica, fazer com que elas sejam realizadas efetivamente. Lembre-se que o computador ele tem acesso apenas à parte eletrônica do dispositivo. Então, ele programa os dispositivos para que os dispositivos realizem suas atividades, se em caso sejam atividades que envolvam dispositivos físicos, o controlador que vai se responsabilizar pela tarefa. E, portanto, o computador é independente do dispositivo físico, né, digamos assim. Então, é uma das primeiras metas que nós temos para o software de entrada e saída, objetivos e metas para ele, né? Seria a primeira meta importante é que haja uma independência do dispositivo. Então, nós temos aqui o computador, o sistema operacional, ele não pode se preocupar com os detalhes técnicos internos de funcionamento do dispositivo. Isso é uma preocupação que não cabe a ele, isso é uma preocupação que cabe aos controladores do dispositivo, e para acessar, mesmo para acessar os controladores do dispositivo, o sistema operacional nessa mão de device drivers, que vão acessar esses dispositivos. Então, o sistema operacional ele tem que tratar o dispositivo como se fosse um dispositivo genérico, ou seja, ele tem que saber quais as operações que ele pode fazer com os dispositivos de entrada e saída, tipo leitura, escrita, gravação, assim por diante. Então ele manda para o dispositivo que ele não sabe qual é, ele apenas sabe que existe e manda para lá as requisições, o que precisa ser feito. Então é o restante do sistema que se ocupa de finalizar a tarefa. Então a independência do dispositivo é uma coisa importante para o sistema operacional. Outra coisa é a nomeação uniforme dos dispositivos. Então muitas vezes esses dispositivos fazem parte de, por exemplo, o mesmo sistema de arquivos agregado. Nesse ponto é muito interessante ver como é que funciona o sistema de arquivos do Linux, onde todos os dispositivos são montados em uma mesma árvore hierárquica. Então a gente não necessariamente percebe que está lidando com o dispositivo, a gente percebe que está lidando com uma hierarquia de pastas e diretórios ou de diretórios, onde quando eu estou escrevendo em um diretório específico, eu estou na realidade escrevendo em um disco, ou um dispositivo físico específico, que é muitas vezes transparente para mim. Então essa nomeação uniforme, ela garante que eu possa ter tranquilidade no acesso aos dispositivos, sem estar me preocupando com excessivos detalhes. Manipulação de erros. Alguns dispositivos têm internamente, na sua própria estrutura, mecanismos de manipulação de erros, de tratamento de erros. Então, quando o pessoal de gravação grava informações ou lê informações de um disco, o próprio dispositivo em si pode verificar se essas informações foram gravadas corretamente ou não. E, se não, ele pode tentar recuperar-se do erro que foi cometido. Então, dessa forma, o sistema operacional nem sequer toma conhecimento da existência de pequenos erros, porque o próprio dispositivo se encarrega de corrigi-los. Somente as camadas superiores de acesso ao serviço de entrada e saída vão se preocupar com isso, quando o dispositivo, por si só, não conseguiu resolver o problema do erro. Então, se for um pequeno erro de gravação de alguns bits, você pode tentar gravar novamente. Por exemplo, uma poeira no cabeçalho de gravação pode ser motivo de um erro na primeira tentativa, mas na segunda tentativa pode acontecer tranquilamente, e aí nós podemos ver que o sistema operacional nem sequer foi notificado que houve um erro, porque esse erro foi corrigido ainda no nível físico, né? Então, essa é uma meta também dos softwares de entrada e saída. Os softwares de entrada e saída podem também lidar com sincronismos e assincronismos, quer dizer, algumas chamadas são síncronas, outras não. As síncronas, elas implicam no bloqueio do processo, que chama, e aí o processo fica aguardando que a operação
de entrada e saída ocorra. Isso é ruim porque, quando isso acontece, nós estamos perdendo tempo, temos uma CPI ociosa, uma CPU ociosa. Isso não é agradável porque atrasa todos os outros processos. Então, o ideal é que se trabalhe com muitas dessas operações de entrada e saída sejam feitas de formas assíncronas, de forma que possamos utilizar o máximo possível o tempo disponível da CPU. Outra coisa importante é que a necessidade vai ser sempre necessário a utilização de certos buffers ou memórias temporárias, porque conforme nós vimos no primeiro slide, a diferença de velocidade entre os dispositivos é muito grande. Então, quando essa diferença de velocidade é muito grande, você necessariamente tem que compatibilizar todas essas velocidades. E aí você precisa de memórias temporárias que vão guardar esses dados para passar de um dispositivo para outro. Essa compatibilização de memórias de velocidade de comunicação de dispositivos de um nível para outro é normalmente feita através de arquivos chamados buffers, né, que são os, ou áreas de memória, como queira, área de memória onde se colocam dados lá e esses dados ficam não necessariamente em trânsito. Quando o trânsito acaba, esses dados são liberados para a próxima operação. Bom, então vamos ver aqui um exemplo de como é que seria uma operação de entrada e saída. Vamos dividir em dois tipos, a entrada e saída programada e a entrada e saída por interrupções. A entrada e saída programada é feita da seguinte forma. Imagine que você está no espaço do usuário, então o seu programa está em ação, nós temos aqui um programa em ação. Esse programa em ação tem uma cadeia de caracteres a ser impressa aqui. Essa cadeia de caracteres a ser impressa, ela não vai ser impressa diretamente pelo programa do usuário, porque o programa do usuário não tem acesso às funções do núcleo, ao espaço do núcleo onde se permite acessar as diversas portas de entrada e saída. Então, o espaço do usuário, o programa do usuário solicita ao núcleo, ao kernel, que imprima, né, esses caracteres aqui. A primeira coisa que vai ser feita, né, que se transformar isso aqui numa página impressa. A primeira coisa que vai ser feita é a cópia desses dados do espaço do usuário para o espaço do kernel, do núcleo. Então, aqui nós já temos todos os dados no kernel, no espaço do kernel. E com isso, nós possamos deixar a tarefa de seguir em frente para o próprio kernel. O kernel pega uma letra, um caractere e envia para o dispositivo de saída, caso da impressora, e a impressora imprime, devolve a informação de que está liberado de novo, ele pega o próximo caractere, manda para a impressora de novo, e assim ele vai construindo a impressão, que são os passos no string. Na entrada de saída programada, isso acontece, olhando para o código, acontece mais ou menos assim. A primeira coisa que o kernel faz é fazer aquela cópia, né, copiar do espaço do usuário o buffer, né, e vai ser impresso. A seguir, a impressão é feita dentro desse laço aqui. Então, aqui é um laço do kernel que vai fazer a impressão. O que vai fazer? Ele vai fazer um laço contando i seria aqui o número de bytes, ou o número de caracteres, né? Então, assim, o número de caracteres que está lá no buffer. Então, ele vai contar aqui, e para cada um deles, ele vai esperar até que a impressora esteja pronta, né? Ready. Enquanto a impressora não estiver pronta, ele vai ficar bloqueado aqui nesse laço. Então, isso aqui caracteriza uma busy waiting. A palavra original em inglês é busy, que poderia ser traduzida literalmente como busca, digamos, como espera ocupada, mas que muitas pessoas chamam de espera ociosa, porque a CPU não está fazendo outra coisa a não ser trabalhar em vazio. Então, o termo original é espera ocupada, busy waiting. Então, e alguns chamam de espera ociosa, mas, de alguma forma, o que acontece é que o processador está preso aqui até o momento em que a impressora esteja ready, ou seja, pronta. Quando a impressora está ready, então isso aqui dá false, e aí ele vai envia para o ponteiro
da localização que acessa a porta do dispositivo de entrada e saída, o P em si. O P é o buffer que foi copiado, registrado da cópia, então foi copiado o buffer original para o P. O tamanho, isso aqui conte é o tamanho dos dados que foi enviado. Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar cada um dos caracteres desse buffer e vai enviar para a porta de impressão. Enviou, deu certo, ele começa o laço de novo, é bloqueado aqui na impressora, até que a impressora fique pronta de novo. A impressora ficar pronta de novo, ele envia o próximo. Então, ele fica nesse laço aqui, até que todo o buffer seja esvaziado. E aí ele termina a execução da tarefa, que é imprimir um buffer. Depois que ele faz tudo isso, ele retorna para o usuário e continua normalmente a execução do programa. Essa aqui é a entrada e saída programada. Qual é o problema com ela? O problema é que ela não libera o sistema para ninguém enquanto ela não terminar. Ou seja, ela não continua a execução do programa enquanto ela não terminar essa impressão. Outra possibilidade de trabalho é trabalhar com entrada e saída orientada à interrupção. O que significa isso? Significa que não vai haver mais aquele laço de bloqueio, né? Simplesmente o SO vai fazer a cópia do buffer, normalmente aqui na primeira instrução, do mesmo jeito. Ele vai habilitar interrupções, né, para permitir que ele seja. Então, aqui ele vai entrar no mesmo laço, esperando que a impressora esteja pronta, né, mas observe que ele está com interrupções habilitadas. Então, isso não quer dizer que ele vai ficar realmente parado aí, né? Mas, de qualquer forma, quando ele chega nesse código que a impressora está pronta, ele envia o P0, que é o primeiro byte, para a porta da impressora, e a seguição no scheduler. Esse scheduler aqui diz que o processo está pronto de novo, né? Então, você pode me escalonar para continuar ou não, né? E escalonar outros processos, né? Isso aqui seria o código cliente, que é totalmente independente do que vai ser feito a partir do momento em que esses dados chegam na porta de saída. Aqui nessa outra parte, nós temos o tratamento de interrupção. O que acontece com a interrupção? Quando a impressora concluir a impressão do primeiro caractere, ela envia um sinal de interrupção dizendo que ela terminou. E aí esse sinal de interrupção vai para o tratador de interrupções. Esse tratador vai dizer o seguinte, né, vai fazer, o sinal de interrupção vai fazer com que o processador, seja lá onde ele estiver, ele está lá rodando outro processo que a gente não sabe nem o que, ele recebe esse sinal e ele vai retornar para o tratador de interrupção que vai dizer o seguinte, se o count aqui, eu estou controlando a quantidade de caracteres, for zero, a quantidade de caracteres que eu já imprimi, então desbloqueia o usuário. Se não, ela pega o próximo dado e manda para a impressora e decrementa esse ponteirinho count aqui, fazendo o i também, que é o i mais 1. Pronto. Quando ele faz isso aqui, depois reconhece a interrupção, ou seja, avisa para o controlador que ele terminou o tratamento da interrupção e retorna a interrupção. Então, quando ela retornar a interrupção, né, o sistema vai fazer alguma coisa aqui, mas ela vai receber um sinal de que a interrupção aconteceu, ou seja, vai ser um sinal de que ele terminou a impressão do segundo caractere. E aí vai enviar de novo para o tratamento de interrupção. Então, vai ficar praticamente alternando entre as expressões e os processos que vão acontecer em paralelo, né, de certa forma, um certo paralelismo aqui. Então, assim, com essa sequência de interrupções, a impressora vai, aos poucos, imprimir todo o buffer. Outra possibilidade é a utilização do DMA. Então, nós temos aqui a opção utilizando o DMA, que há uma certa semelhança com a utilização de interrupções, porque, de fato, também são utilizadas interrupções. Então, o kernel vai realizando essas tarefas, ele copia do usuário o buffer para P, ele vai com o programa ou controlador de DMA, e depois chama o scheduler para executar qualquer outra coisa. Então, os processos estão livres para continuar executando.
Agora, lembrando que o usuário que chamou isso aqui, ele está bloqueado, né? Então, para o usuário, ele a tem a impressão de que a impressão é síncrona para ele, mas não é síncrona para aquele processo dele, mas não é síncrona para o resto do computador que continua fazendo. Aqui no schedule vai ser selecionado algum outro processo, vai fazer alguma outra coisa. Então, o computador está perfeitamente trabalhando para outros usuários e outros processos, mas aquele processo específico vai aguardar essas tarefas serem realizadas. Tipicamente, o controlador de interrupções, né, o tratamento de interrupções vai ser feito dessa forma aqui, ou seja, ele reconhece a interrupção, depois que ele faz isso, ele obviamente pode desbloquear o usuário e retorno da interrupção. Então, quando isso aqui acontece, o DMA se encarregou de fazer toda a transferência do arquivo. Então, isso é uma forma mais tranquila, até mesmo para mostrar a sequência que as coisas acontecem. Bom, o que acontece é que a atividade de entrada e saída, ela pode ser dividida em níveis ou em camadas, como costuma se dizer por aí. Então, o primeiro nível seria o nível do usuário, ou a camada do usuário, onde ele solicita efetivamente a atividade ou a ação de entrada e saída, seja uma impressão de documento, seja uma leitura de um arquivo em disco, seja qual for a atividade de entrada e saída que ele necessite. Essa solicitação que o programa do usuário fez é enviada para o sistema operacional, né, com os detalhes, e o sistema operacional, que a parte do sistema operacional que se ocupa inicialmente disso, é uma parte que é independente do dispositivo. Ele não tem consciência das características físicas do dispositivo que vai atendê-lo. Mas ele passa isso para as duas aquisições para o driver do dispositivo. Esse sim sabe, né, tem as características particulares do dispositivo que vai ser atendido, que vai atender a solicitação. Esse driver do dispositivo vai atuar em conjunto com os tratadores de interrupção e os tratadores de interrupção em conjunto com o hardware. Então as coisas acontecem nessa sequência, nessa sequência de níveis, até que o hardware, o equipamento físico, se encarrega da execução final do trabalho. Os manipuladores de interrupção devem realizar as seguintes atividades após o disparo da mesma. Esses aqui são os passos típicos. A primeira coisa é salvar os registros, incluindo aí o estado do sistema, o estado do projeto em execução, que é o PSW. Então, deve-se salvar os registros para que você possa recuperar posteriormente o estado da execução em que se encontrava o sistema antes da interrupção. Deve-se configurar um texto para interromper o procedimento do serviço. Deve-se configurar uma pilha para o procedimento do serviço de interrupção, obviamente. A seguir, se reconhece o controle das interrupções e, se não houver controlador de interrupções centralizado, ele deve ser reabilitado. Copiar registros de onde estão salvos para para a tabela do processo, para processar a tabela, perdão. Deve-se também escolher qual o próximo processo a ser executado, configurar o MMU para o próximo processo a ser executado, ler os registradores do próximo processo, incluindo o PSW, e iniciar a execução de um novo processo. Vamos falar agora sobre os device drivers. Então, como nós já falamos, os device drivers são peças de software muito importantes, porque são eles que permitem que haja comunicação entre o sistema operacional e os dispositivos físicos. São eles que sabem os detalhes, conhecem os detalhes do funcionamento dos dispositivos físicos. Então, como é que um device driver é acionado? Então, em primeiro lugar, uma chamada a esse device driver é executada dentro do espaço do usuário. Então, dentro do espaço do usuário, por exemplo, é feita uma chamada para a impressão, por exemplo, ou uma chamada para acessar um disco. E essa chamada assim, é encaminhada para o sistema operacional, e ele vai chegar no espaço do núcleo, e o sistema operacional decide, obviamente, que driver ele deve acionar se for uma chamada exclusiva para algum drive. Se é uma impressão, vai chamar o driver da impressora. Se é uma solicitação de vídeo, de
visualização de vídeo, vai se chamar o drive da câmera de vídeo. Se é uma gravação em CD, vai se chamar um drive de CD. Esse drive vai ter contato com o controlador do dispositivo, controlador da impressora, controlador da câmera de vídeo, controlador do CD-ROM, por exemplo, e vai a, providenciar a atividade. Na prática, toda a comunicação e os controladores ocorrem, na verdade, via barramento. Tá? A comunicação física ocorre via barramento, mas a parte lógica ocorre da forma como está colocado aqui nessa figura. Então, para que os device drivers sejam facilmente anexáveis ao sistema operacional, sejam facilmente conectáveis, né, sociáveis, digamos assim, forma de conectar de forma fácil, existe uma parte do sistema operacional que é chamada parte independente do dispositivo. Então, nós temos aí um conceito chamado software independente do dispositivo. Quais são as funções desse software independente do dispositivo? É uniformizar a interface com os drivers, de tal forma que o sistema operacional ele tem uma interface uniformizada de acesso aos dispositivos. Ele armazenar buffers, né, colocar os dados temporariamente em buffers, reportar erros, alocar e liberar dispositivos dedicados e providenciar um tamanho de bloco independente do dispositivo. Essas atividades aqui são realizadas e de forma praticamente comum a todos os dispositivos e a seguir, então, que os drivers são acionados. A padronização das interfaces é importante. Então, para, digamos assim, facilitar, né, não somente a vida assim, de quem constrói o sistema operacional, mas também a vida das pessoas que desenvolvem os device drivers. Os device drivers, via de regra, são desenvolvidos pelas próprias fabricantes dos dispositivos. A fabricante da impressora Epson fabrica os drivers para a impressora Apple. Samsung, por exemplo, Apple não, Samsung. Então, o fabricante dos CD-ROMs, seja qual for a marca, fabrica também, disponibiliza também os device drivers. E esse device driver tem que se unir corretamente ao sistema operacional. Então, ele tem que ser conectado ao sistema operacional via biblioteca dinâmica ou via biblioteca estática. Isso pode ser feito de duas formas. Quando você compila o sistema operacional tendo em vista que você já vai utilizar certos drivers, você está anexando ao sistema certas bibliotecas estáticas. Quando você adiciona bibliotecas que vão eventualmente ser chamadas para o sistema operacional, você usa a biblioteca dinâmica. Então, as duas formas podem ser feitas, mas o importante é que tenha uma padronização uniforme com relação a como essa interface vai acontecer. Então, nós teríamos aqui, por exemplo, uma padronização não uniforme. Então, por exemplo, se alguém faz um driver SCSI ou que alguém faz um driver USB para disco, alguém faz um driver SATA para disco, se forem interfaces diferentes umas das outras, então o sistema operacional ele deve, obviamente, produzir uma interface para esse tipo de dispositivo, produzir outra interface para esse tipo de dispositivo, produzir uma outra interface para esse tipo de dispositivo, e os fabricantes, obviamente, vão ter que se adaptar a cada uma dessas interfaces, também produzir as suas interfaces. Uma outra opção é que o sistema operacional produza sempre os mesmos tipos de interface, mais ou menos uniformizadas, padronizadas, e aí os fabricantes, em geral, já se dão conta, já sabem como que são os mecanismos de comunicação. Sabendo como ocorre como são feitos os mecanismos de comunicação entre o sistema operacional e os drivers, você facilita a vida dos fabricantes. Então, se eu quiser fazer um driver, eu pego a documentação do sistema operacional, procuro saber como é que é a descrição da interface de comunicação entre o driver e o dispositivo, e também como é que eu faço a configuração do dispositivo naquele sistema operacional, e providencio os arquivos necessários para configurar o dispositivo e para providenciar as bibliotecas que vão interfacear e que vão se comunicar com o SO, provendo o serviço de device drivers. Então, essas coisas tem que estar em mente na hora que você for fazer um dispositivo que vai ser usado pelo sistema operacional. Uma outra coisa que a gente não falou é que muitos dispositivos têm digamos assim, um certo padrão de funcionamento. Então,
Alguns dispositivos, fabricantes diversos costumam se adequar a um padrão básico, né? Impressoras usam um padrão básico, Epson, por exemplo. Todo mundo segue aquele padrão básico com suas variantes. Então, se o seu device driver não estiver disponível para aquela impressora naquele momento, mas você pode usar um padrão, um default, digamos assim, e a impressora funcionará com certas restrições, mas funcionará. Então, isso também é possível, né? E também graças à padronização dessas interfaces, facilita a vida dos desenvolvedores. Bom, o buffer é necessário que exista o buffer para compatibilizar as diversas velocidades de utilização dos periféricos. Então, você pode, no espaço do usuário, ter fazer requisições ao espaço do núcleo e passar dados com uma velocidade muito superior à capacidade do seu dispositivo. Então, para isso, cria-se um buffer, o buffer que pode ser do espaço do usuário, então coloca seus dados lá e esses dados serão, obviamente, passados para os dispositivos, ou ainda coloca-se duplo buffer, um buffer para o espaço do usuário, um buffer para o espaço do kernel e a conexão entre o dispositivo e o buffer pelo próprio kernel, né? Esses buffers podem ser também duplicados do próprio kernel. Então, o kernel pode ter buffers com finalidades diferentes, né? Ou para grandes quantidades de dados, mas essas grandes quantidades de dados podem ser divididas em duplos buffers, ou então, no caso, um buffer para entrada e saída, um para entrada e outro para saída. Então, essas alternativas são possíveis de acordo com cada sistema e cada dispositivo. No caso das redes de computadores também, né? Então, toda a comunicação ela é bufferizada. Obviamente que a rede, o que vai acontecer, como é que funciona a comunicação via rede? Em baixo nível, nós temos o controlador de rede, dispositivo físico que vai ser conectado aos cabos ou aos sistemas do Wi-Fi para a comunicação entre eles. Então, os dispositivos físicos se comunicam através de canais ou meios físicos. Seriam as Wi-Fi, seriam outros tipos de rádio, seria a comunicação via cabeamento. Então, dentro do espaço do núcleo, o espaço do núcleo, você tem os drivers que vão acionar o meio físico. Então, aqui você tem os drivers que vão acionar o meio físico, né? Tanto para enviar dados quanto para receber os dados, né? E no espaço do núcleo nós temos aí, obviamente, o buffer, né, para a rede. Então, usa o processo do usuário, por exemplo, um browser, envia dados solicitando uma URL, por exemplo. Esse dado, obviamente, cria um espaço de buffer que vai acessar a URL de um determinado computador. O resto da rede funciona se conhece lá no sistema de funcionamento da rede. A rede põe em contato o equipamento com a sua solicitação e o buffer vai receber de volta, eventualmente, respostas ou dados enviados. Aquilo que você está recebendo, aquilo está enviando, no caso. Então, ela vai receber os dados de envio ou os dados de resposta, vão para um buffer que depois são passados ou são recebidos para o espaço do usuário. Então, é no espaço do usuário que eles trabalham esses dados, mas o sistema operacional ele faz uma parte dele, que a parte dele é acessar acessar o driver de rede, a rede específica, submeter esse driver da rede um buffer de dados que vem do usuário e esperar o resultado também a partir do dispositivo da rede. Então, essa bufferização para a rede também é corriqueira nesses sistemas operacionais. Então, só relembrando, né? Então, relembrando e ao mesmo tempo vendo aqui a questão do software de entrada e saída. Então, software de entrada e saída, dentro do espaço do usuário, vamos falar que dentro do espaço do usuário, o que ele faz? Ele faz uma requisição, né? Essa requisição é enviada para o software que é independente do dispositivo, depois é enviada para os drivers do dispositivo, depois os tratadores de interrupção e vão para o hardware. E também, via de regra, o hardware pode disparar as interrupções e a resposta vem da entrada e saída, vem para o espaço do usuário. Então, desce em camadas para o hardware e sobe em camadas para o espaço do usuário. Então, quais são as funções da entrada e saída aqui? As funções são, exatamente, chamar e formatar a entrada e saída,
chamar e formatar entrada e saída. Aqui também, nesse nível, nós temos nomeação, proteção, bloqueio, utilização do bluff e locação. Aqui os drivers ajustam os registros dispositivos, verificam o estado, e aqui acorda o driver, né? Quando a entrada e saída está incompleta, executa a operação de entrada e saída. Então, o nível, cada uma dessas camadas se encarrega de realizar certas operações que são feitas em níveis diferentes para a mesma atividade.